Opa, aqui é o Luigi, do canal Leivene, e bom, hoje estou aqui para falar um pouco sobre a decklist que eu usei no torneio que eu joguei esse final de semana. Eu vou ir aqui pegando as cartas, né, enquanto eu falo um pouco sobre como foi esse torneio, que foi um torneio um pouco diferente, porque a gente não tinha nenhuma, aqui em Criciúma, a gente não tinha nenhuma loja realizando o torneio esse final de semana. Então a própria comunidade se organizou para poder estar realizando ali o torneio. Mandar um salve pro João, que foi o cara aí que tomou a frente para estar realizando esse torneio esse final de semana. Ele foi um torneio com 4 rodadas, MD3. E, bom, devido ali a gente só teve 9 pessoas participando desse torneio, então ficou um número ímpar. E a gente acabou que toda rodada alguém ficava de fora ali, não jogava, mas ganhava uma vitória, né? Então acabou que uma das rodadas, no caso a segunda rodada, eu fiquei de fora e não joguei. Mas isso não foi necessariamente ruim, porque eu consegui gravar uma partida de outras pessoas jogando. Então essa semana vocês vão ter aí uma partida que não vai ser eu jogando. Vai ser uma partida entre um Mega Venossauro e um Dragazard, que eu achei que era, ali na situação, era a match mais interessante, mais diferente que eu poderia trazer. Até porque eu não sabia se eu ia enfrentar algum dos dois. Então, spoiler, eu acabei enfrentando. Mas, então eu resolvi gravar ali, né, essa partida para estar mostrando para vocês. Como as partidas desse final de semana também foram MD3, eu vou provavelmente acabar postando elas no mesmo estilo que eu postei semana passada. Então, acabar postando ali elas aceleradas, uma partida por dia, né? No caso, uma rodada por dia, pra poder dar conta ali, né? De postar um vídeo por dia e também não ficar um vídeo tão gigantesco, porque as rodadas tendo 50 minutos, eu acabo tendo que fazer que nem eu fiz semana passada, que eu posto o vídeo acelerado, né? Eu boto velocidade 2 e em momentos que a gente tá fazendo ali um deck check eu boto velocidade 3 para poder ficar um pouco menos longo para vocês. E eu até queria já aproveitar aqui para pedir um feedback de vocês. Deixem aí nos comentários como é que foi essa última semana, se deu para vocês acompanharem os vídeos, se vocês têm aí alguma dica para dar sobre o jeito que eu narro os vídeos ou sobre o jeito que eu edito também. Podem estar deixando aí nos comentários sobre suas sugestões. E já aproveitar aqui para pedir, quem puder estar deixando o like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com quem possa se interessar por Pokémon TCG, vai ser de grande ajuda, tenham certeza disso. Eu tô aqui terminando de pegar as cartas que eu usei nessa lista desse final de semana, que, como vocês já devem ter percebido aí, foi uma lista de Jellyguard, né? Gardevoir EX com Jellicent. Eu cheguei a testar Gardevoir com a Mega Gardevoir, mas eu ainda não me senti... Nem senti que o deck é tão forte quanto poderia ser, e nem senti que eu estava confortável para estar jogando. Hoje a gente está acompanhado aqui pela Livene, finalmente eu consegui a full art dela. Então, a partir de agora, estaremos sempre acompanhados pela Livene aqui, que vai estar no cantinho dos vídeos. Então, voltando a falar da lista, depois de eu me distrair com a Livene, e eu acho que eu entortei a câmera. Voltando aqui para o enquadramento. Pronto. Então, acabou ali que eu voltei, decidi seguir jogando com Jellyguard, mas fiz algumas alterações. Nada muito brusco. Adequei ela à nova coleção, né? Que foi ali, que é a coleção dos Megas. Dá mais uma ajeitada na câmera aqui. Então, fiz algumas alterações tanto para se adequar, como vocês já podem ver aqui tem o Jardim Misterioso, que é uma carta da nova coleção. Tanto para testar algumas coisas, quanto para se adequar à nova coleção, quanto para também estar podendo fazer algumas alterações que eu já queria fazer
depois de ter jogado de Elligard no torneio lá de Torres. Então, já vou botar aqui mais ou menos organizado como eu vou deixar as coisas. Só pra gente poder se organizar aqui. Aqui. Opa. E poder estar falando um pouco da minha lista do que eu decidi jogar esse final de semana. Então, uma lista de guard, como eu já falei várias vezes, a linha de guard não há muito que mexer. Talvez isso venha a mudar agora com a Mega Gardevoir, mas a princípio a gente vai seguir numa linha de duas Gardevoir, 2 Kirlias e 3 Halts. E daí, para não esquecer, que nem eu esqueci na minha outra decklist, 3 Munkidores também. Então, 2 Gardevoir, 2 Kirlias, 3 Halts. A Kirlia e a Halts da nova coleção, para quem não sabe, elas são consideravelmente melhores do que as antigas. Então a gente vai seguir aqui com a Kirlia e com a Halts nova. Sigo aqui com 2 Freelishes, uma Jellicent EX, um Mew EX, uma Clefairy EX da Lilian, um Fezandiped e um dos nossos batedores aqui é a Caldabrado. Então essa é a nossa linha de Pokémon. Ela não mudou nada, basicamente, da última lista. Sigo ali com 3 Munkidores, 3 Halts, 2 Kirlias. A única coisa que mudou de fato foi a Kirlia e a Halts, né? Essa Kirlia aqui, ela tem 100 de vida e ela tem um ataque que traz 3 Pokémons para sua mão. Então ela pode te ajudar quando você está um pouco bricado. E a Halts tem um ataque que ela compra uma carta. Então é um pouco melhor do que a Kirlia antiga, dá ali uma consistência maior. Não é nada muito grande e nem nada que você quer ficar usando o tempo todo. Mas acaba sendo melhor, além da Kirlia ter, né, 10 a mais de vida, que faz bastante diferença, principalmente em meta de Munkidori, em que 1 de vida te tira ali do 10 de vida, no caso, né, te tira ali de um range de um possível Munkidori, enfim. Caldabrado é indispensável, né, não tem como jogar sem essa carta. Fezandiped, Clefairy da Lilian, Mew, Jellicent e Freelish também seguem ali. Eu não sei, sinceramente, se eu vou continuar jogando com Jellicent. Eu não sinto que ela fez tanta diferença esse torneio, embora eu goste muito dela, ela fez sim diferença. Eu acho que eu poderia, talvez, aproveitar melhor esses espaços, considerando que agora tem as Megas, então talvez um Drifloon, ou talvez até mesmo uma Mega Gardevoir, e dar ali uma melhorada, né, nessa escolha de Pokémons. É algo que eu vou pensar, não sei se eu vou estar seguindo com essa ideia, mas fica aí o pensamento. Caso vocês tenham listas que vocês queiram que eu teste aqui, ou que vocês acham que é uma boa ideia de testar, pode deixar aí nos comentários também, vou estar levando em consideração. Indo para a linha aqui de apoiador, temos 4 Kisseras, 3 pesquisas de professor, 2 Arvens e 2 determinação da Lilian. Essa pesquisa de professor era para ter uma a menos e mais uma determinação da Lilian. Os testes que eu fiz online, eles estavam jogando assim. Eu estava jogando assim, né? Com 3 determinação e só 2 pesquisas. Porém, as minhas determinações ainda não chegaram. Eu estava só com 2 aqui que eu consegui com o pessoal das lojas. E as que eu comprei online ainda não tinham chego. No caso, já chegaram em Criciúma, mas não estavam comigo. E daí eu acabei fazendo essa troca ali, botei uma pesquisa a mais, tirei uma determinação. Eu sinto que fez diferença. Eu preferia ter as 3 determinação, mas assim, não é nada gritante. Seguindo para a linha de itens, temos a nossa Ace Spec, que é a caixa secreta. E vou aqui para cima com a Ultra Bola. Uma linha de 4 Ultra Bolas. 3 recipientes terrestres. 2 bolas de ninho. 2 pegadores de contra-ataque. 2 macas noturnas. Uma super vara. E um doce raro. Isso é o que a gente tem na nossa linha de itens. Então, 4 ultra bolas é realmente essencial. 3 recipientes também.
A bola de ninho, eu tava anteriormente jogando com 2 bolas de ninho e um Poffin de colega. Mas eu achei muito. Eu achei que eu não utilizava tão bem esse Poffin. Ele acabava ficando meio inútil assim. E eu preferi seguir só com 2 bolas de ninho. Eu acho que eu não senti falta da bola de ninho, mas eu senti falta de outra coisa, que foi o estádio, e eu vou falar disso mais pra frente. Eu acabei reduzindo uma linha de doce raro, eu tinha 2 na minha decklist antiga, e eu reduzi por quê? Porque como a gente joga menos ao redor de pesquisa e um pouco mais ao redor de determinação da Lilian, a gente acaba descartando menos coisas. E assim você acaba tendo que descartar menos doce raros. Então, ou eu diminuí um doce raro, ou eu diminuí um pegador de contra-ataque. E daí eu preferi diminuir um doce raro, não senti tanta falta desse segundo doce raro. Eu acho que é algo que eu pretendo manter, principalmente tendo 3 determinação da Lilian. Então, eu acho que na linha de itens é basicamente isso, né? Volto ali com 2 bolas de ninho. Pretendo continuar só com tendo essas 2 bolas de ninho em vez de Poffin. Mesmo que eu vá tirar a de Alicente, eu acho que eu ainda vou seguir com 2 bolas de ninho. E daí eu vou seguir aqui na parte das ferramentas, que foi onde eu tive mais alteração, assim. Eu botei 2 pingentes da bravura, uma máquina técnica evolução e uma máquina técnica involução. Aqui e na outra lista, da lista que vocês viram da última vez para essa, não mudou tanta coisa. Eu tirei o balão e botei o pingente. Porém, na lista que eu estava testando online, eu acho que eu tinha 2 máquinas técnicas, 2 pingentes e não tinha evolução nem o balão. Eu acho que eu tinha uma máquina técnica, 2 pingentes e nem evolução nem balão, então só tinha 3 ferramentas. E daí eu senti que eu poderia tirar ali uma carta para poder, provavelmente esse Poffin, isso mesmo, o Poffin de colega virou uma involução, porque eu senti que eu não precisava ter ele no meu deck, então eu tirei para botar essa involução. Ela acabou que não fez tanta diferença, eu ainda tô vendo se eu vou realmente jogar com involução no deck. É uma carta que eu não sei se é uma debilidade minha, que eu não sei usar, mas eu acabo não usando ela com muita frequência, tirando para algumas jogadas ali para atrasar a Dragapult. É o maior uso que eu tenho para ela, assim. Então eu tô ponderando talvez de tirar essa involução. E aqui na linha de estádios, eu fui só com 2 estádios. Então eu fui com um Artazon e um Jardim Misterioso. O Jardim Misterioso, ele não é tudo que eu achei que ele ia ser. Eu achava que ele ia ser um pouco melhor. No caso, quando eu vi, né, quando eu tava saindo as notícias da coleção, eu achei que ele ia ser um estádio um pouco melhor, que ia rodar um pouco mais. Mas eu sinceramente gostei de jogar com um Jardim Misterioso, tanto para começo de jogo, quando você tá ali meio travado, às vezes esse Jardim Misterioso acaba ajudando muito, quanto para fim de jogo. Eu acho que principalmente para fim de jogo. Porque às vezes no fim de jogo a sua mão tá muito reduzida, você já descartou muita coisa, às vezes não tem tanto apoiador. Eu fiz algumas jogadas que esse Jardim Misterioso ele me dava o draw que eu precisava. Inclusive eu fiz jogadas fim de jogo que eu tava meio bricado. Eu dei maca para pegar uma energia psíquica para mão e descartar, fazendo ali recompondo, né, minha mão para eu poder ter ali uma sobrevida e poder estar achando possibilidades novas. Eu acho que é um estágio legal de se ter uma cópia. Porém, ter só uma cópia de Artazon e ter só 2 estádios na decklist, isso me cobrou um pouco. Tanto pela importância que os estádios têm em matches como Mega Venossauro, que foi uma match que eu enfrentei, quanto por, às vezes, o Artazon ser quebrado e eu perder uma consistência de trazer uma Cauda Brado pro meu deck, ou um Munkidori. Então eu senti falta de um segundo Artazon e de ter uma linha ali de 3 estádios. Eu acho que eu mudaria isso e é uma alteração que eu pretendo fazer para a próxima decklist. Ter 2 Artazons e um Jardim Misterioso. E aqui seguindo para a linha de energias, que é a linha final, temos 7 energias psíquicas e 3 energias Dark. Essa é basicamente a minha decklist. Então
foi essas as alterações que eu acabei fazendo, né? Algumas coisas ainda vão mudar, principalmente a linha aqui de ferramentas. Eu vou talvez trocar essa involução por uma evolução, é uma possibilidade. Talvez eu venha trocar de Alicente e as Freelishes por outra coisa, é uma possibilidade. São coisas que eu vou testar agora, tanto no live quanto no site lá que eu treino, para ver o que eu vou decidir fazer com essa lista. Se eu vou seguir com a Freelish, com a de Alicente, se eu vou continuar com involução. Mas uma coisa que eu tenho certeza que eu quero fazer é adicionar um Artason a mais, uma determinação da Lilia, né, para ter uma linha de 3. Nossa, esse apoiador é muito forte, assim, quem ainda não conseguiu testar, testa o quanto antes. Ele é um apoiador, assim, muito relevante durante as partidas, realmente faz uma diferença muito grande. Outra coisa que eu ainda tenho que testar, que eu vi que tem pessoas jogando, são uma linha com 8 energias psíquicas, tanto para Mega Gardevoir. Quem joga com Mega Gardevoir acaba jogando com 8 energias psíquicas, quanto às vezes decks que nem tem Mega Gardevoir. Mas enfim, eu acho que seria isso. Caso tenham ficado dúvidas, enfim, podem deixar aí nos comentários. E muito obrigado por terem assistido até agora. Até amanhã.